Tu és digno, tu és adorado neste lugar. Aleluia. Podemos assentar em nome de Jesus. Pode abaixar um pouquinho o retorno, acho que é ele que está dando microfonia. Que bom que você veio, que bom que você está. Hoje é o primeiro dia de uma série de mensagens, cujo título da série é E Assim Se Fez. A gente entende que esse título, ele dá ideia a uma história contada que aconteceu. Diz para quem está do seu lado, vai ser assim na sua vida. Você vai perceber na história bíblica, em todo o contexto bíblico, que aquilo que Deus falava que ia acontecer, aquilo que Jesus falava que ia acontecer, acontecia. E assim se fez. E isso aconteceu, porque a voz de Deus é um decreto. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que tem por título Fé no meio da falta. Fé no meio da falta. Quantos vieram domingo aqui? Gente, culto de domingo está até hoje ecoando. A palavra que foi ministrada não foi porque eu ministrei a palavra, mas o que o Senhor fez nesse domingo passado foi absurdo. E está até hoje colhendo frutos e tratando o meu coração também. E eu tenho certeza que a mensagem de hoje, ela tem o mesmo propósito. Tirar algo de você que está te dando medo, que está te travando, e colocar em teu coração uma certeza, que Deus está cuidando de tudo. Todos nós enfrentamos em algum momento na nossa vida a falta de algo essencial. Todos nós, em algum momento na vida, a gente busca suprir a falta de algo essencial. E quando eu digo algo essencial, às vezes a gente confunde aquilo que a gente precisa com aquilo que a gente necessita. E nessa confusão, às vezes a gente fica apavorado. Você sabe a diferença, eu já falei aqui uma vez daquilo que você precisa, daquilo que você necessita. Vamos lá, só para a gente poder começar alinhado. Sapato, eu preciso ou eu necessito? Preciso ou necessito? Eu preciso. Posso viver sem sapato? Lógico, não vai ficar chique, né? O pastor pregar aqui sem, pode até ser profético. Nossa, o dia que se eu ficasse sem dinheiro, não pudesse comprar um sapato e subisse aqui descalço, o pessoal ia falar: nossa, que santidade o pastor, né? Está subindo no altar ali, né? É um lugar consagrado, até descalço ele. Não, calma. Sapato eu preciso, eu não necessito. Óculos, preciso ou necessito? Preciso ou necessito? Depende da ocasião. Mas eu consigo viver sem óculos, não consigo? Posso passar sem dificuldades. Posso passar com algumas dificuldades. Ela falou, você está rindo da minha cara, né, Jean? Mas tem hora que eu necessito. Mas eu posso viver sem óculos. De verdade. Fala, deixa eu falar uma coisa para você. Se às vezes você estiver na rua, andando de longe, me vê e eu estiver sem óculos, você está correndo um sério risco de não ser visto, né? Porque às vezes eu olho assim, eu falo, Jana, só estou enxergando a silhueta de longe. Às vezes não consigo identificar. De longe, de perto é a mesma coisa. Mas o óculos eu consigo viver sem. Então eu preciso, não necessito. Do sol, eu preciso ou necessito? Preciso ou necessito? Da água, do ar, de Jesus e muito. Às vezes a gente está tão apavorado porque a gente está com falta daquilo que a gente precisa. E o apavoramento não tem que ser por aquilo que a gente necessita, precisa, tem que ser por aquilo que a gente necessita. Mas não tem problema nenhum de ficar apavorado também por algo que a gente precisa muito. Porque em algum momento da sua vida você vai viver uma falta. Em algum momento da sua vida você vai estar sentado dizendo, eu tenho que arrumar um jeito de suprir esta falta, eu tenho que arrumar um jeito de tapar esse buraco, eu tenho que arrumar um jeito de preencher esse vazio. Essa falta pode ser falta de paz, pode ser a falta de saúde, falta de recursos, de direção.
e em alguns momentos até mesmo falta de fé. Mas eu quero compartilhar com você hoje sobre o primeiro milagre de Jesus. E pela capa dá para ter ideia, né? Qual é o primeiro milagre de Jesus? Esse primeiro milagre de Jesus, ele diz para mim e para você, que a presença dele muda tudo. A presença de Jesus muda tudo. Naquele casamento, o vinho tinha acabado. A alegria da festa estava por um fio, mas Jesus estava lá. E porque ele estava presente, o milagre aconteceu. Eu quero ler com você o texto bíblico que está no livro de João, no capítulo 2, do verso 1 ao 10. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável para a festa, e eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Ele chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Deus, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Agradeço ao Senhor porque eu sei que o Senhor tem algo de especial a tratar em nós nesta noite. Fique à vontade no meio do seu povo, no meio da sua igreja, e fala ao coração da sua noiva aquilo que o Senhor deseja falar esta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vemos nessa situação uma festa comum, Jesus manifestar um milagre. A mãe dele havia sido convidada, ele também foi convidado, e ambos foram para uma festa. E era comum um casamento daquela época durar vários dias. Não era somente 2 horinhas, igual a gente, 4 horas, quando a gente vê hoje em dia. O pessoal que vai casar aí, ó, já fica sabendo que o buffet é contratado por hora lá. Olha, a gente vai dar 4 horas para você, se vira, não atrasa, senão você vai curtir menos a festa. Mas naquela época, um casamento era de vários dias. E tinha um item que era fundamental no casamento naquela época. Era o vinho. E para o vinho acabar antes do final da festa, era uma vergonha. E aqueles homens, os discípulos de Jesus estavam ali, e eles viram tudo aquilo acontecendo. A mãe de Jesus se antecipou e chamou Jesus no canto e disse: filho, acabou o vinho. Eu imagino ela chegando diante de Jesus e dizendo com um olhar de que: eu sei que você pode dar um jeito, eu sei que você pode ajudar de alguma forma, mas eles vão passar uma vergonha. Há um jeito da gente ajudar? E Jesus responde para a mãe dele: olha, você sabe que não é chegada a minha hora de me manifestar ainda, de manifestar alguns sinais. Jesus disse isso, mas eu tenho certeza que Maria, ela se vira para os serventes e fala: ó, conheço o filho que eu tenho. E eu sei que ele vai dar um jeito. O que ele falar para você fazer, faz. E vai ficar tudo bem. E vai dar tudo certo. Naquela ocasião, naquela casa,
haviam algumas talhas, eram vasos de madeira, de pedra, e eram colocados à porta, e eles eram cheios de água, para que as pessoas pudessem se purificar. Essa purificação era a lavagem de mãos, porque o judeu, ele para comer alguma coisa, primeiro ele lava a mão, e antes de comer ele agradece a Deus. Então o lavar as mãos para eles é ritual, é litúrgico e é essencial. Então eram colocados as talhas à beira da porta, e eles chegavam e lavavam as mãos para poderem comer na festa. Jesus ele diz: olha, pega essas talhas aqui, encham de água e leve até o responsável pelos garçons, até o mestre-sala, o responsável de cerimônia. E levaram um pouco daquela água até o mestre-sala. Depois de cheio, quando aquele homem pega e bebe, ele diz: espera aí, isso aqui não é comum. Em todas as festas que eu dou, a gente dá o vinho bom primeiro, porque com o passar dos dias, a pessoa bebendo, ela vai ficando alegrinha, ela não vai nem percebendo que o vinho bom acabou, e ela vai tomando vinho ruim, de uma menor qualidade, e ela não consegue saber a diferença. Mas você não, peraí, você coloca o vinho bom no final. Esse vinho era para ter sido dado no começo, mas você guardou para esse momento. Às vezes as pessoas não conseguem entender o que Deus está fazendo. Às vezes você não consegue entender o que Deus está querendo nos ensinar. Quando a gente fala acerca de vinho na Bíblia, vinho na Bíblia representa alegria. Diz para quem está do seu lado: se alegra. O melhor, diga assim para ele: o melhor Jesus guardou para agora. Às vezes a gente olha a nossa vida e a gente se contenta com o tá bom. E eu já disse aqui que o bom é inimigo do melhor. A gente se contenta com o tá bom. Ei, querido, querida, tá bom, mas Jesus pode melhorar. Jesus pode te surpreender nos próximos dias. Jesus pode chegar para você e fazer você sorrir de um jeito que você nunca sorriu. Ele pode mexer contigo de um jeito que ele nunca mexeu. Sabe por que tudo isso aconteceu no casamento? Porque Jesus estava lá. E eu preciso falar com você hoje. A primeira coisa é que onde Jesus está, há esperança. No terceiro, versículos 1 e 2 diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali, e Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados. Jesus foi de penetra, gente? Ele foi? Jesus foi convidado. Ele estava presente antes do problema surgir. O que eu quero dizer para você, já nesse começo, é que a gente erra de um jeito grosseiro, de só chamar Jesus para junto, quando o problema aparece. A gente tem a terrível mania de só orar e ter relacionamento com Jesus quando tudo está acabado, quando tudo está esfarelando, quando tudo está destruído. O grande detalhe não é buscar Jesus nesse sentido, se bem que se você buscar Jesus nesse sentido, Ele vai estar contigo, Ele vai ouvir você, Ele vai te acolher, Ele não vai te rejeitar. Só que você não precisaria passar por muita coisa que você está passando, até chegar e ter a certeza que Jesus está junto. Sabe, Ele estava presente antes do problema surgir. Isso ensina para a gente algo poderoso demais, que quem anda com Jesus, ele nunca vai estar sem saída. Quem anda com Jesus, ele nunca vai estar sem opção. Ainda mais crendo que Jesus tem um plano para a sua vida. Você crê que Jesus tem um plano para a sua vida? Quem tem convicção que Ele tem um plano para a sua vida, diga glória a Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. Desde que eu ouvi isso mexeu muito comigo e gerou uma certeza, uma fé absurda no meu coração. Se Jesus tem um plano para a minha vida, eu digo para você que é um plano que Ele tem,
Jesus não tem plano B. Ele só tem plano A. Sabe por quê? Porque o plano A de Jesus vai dar certo. Então não tem por que ele pensar numa outra opção. Ele não erra. Ele é absurdo. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Então aprenda isso, Jesus não tem plano B para você. O plano A dele é perfeito, é bom, perfeito e agradável. Jesus estava presente e quem anda com Jesus está realmente cuidado por ele. Você pode não saber o que fazer. De verdade, vai ter momento em que você vai dizer: eu estou vendo, está difícil, eu não sei o que fazer, eu não sei que direção tomar. Mas eu sei de uma coisa, Jesus sabe. Eu sei de uma coisa, Ele está presente. Eu sei de uma coisa, Ele está comigo. Antes mesmo da crise chegar, Jesus já preparou uma solução para mim e para você. Antes mesmo do problema surgir, na eternidade, Ele já havia preparado um escape e uma saída. Sabe, onde Jesus é bem-vindo, o impossível se torna possível. Lembra que eu falei que Jesus precisa ser convidado? Você já convidou Jesus para viver junto com você? Você já convidou Jesus para ser presente 100% na sua vida? E não para ser acessado somente quando tudo está difícil? Você já envolveu Ele no seu dia a dia? Você já experimentou perguntar a Ele coisas simples? Do tipo: Jesus, eu vou por essa rua ou por aquela? Você já experimentou, antes de tomar uma decisão no trabalho, dizer: Jesus, eu tenho algumas opções, eu preciso de uma direção sua? Você já experimentou perguntar para Jesus: Jesus, com qual roupa que eu vou ao culto hoje? Eu tenho que ficar perguntando tudo para Jesus, eu tenho que me submeter a Ele em tudo. Falando: não é isso não, gente. Eu estou falando de tecer um relacionamento. Você viu o que a Gleide falou? Eu quero ouvir a tua voz. Pastor, mas eu não consigo orar. Quando Adão peca, qual a primeira coisa que ele faz? Hein? Se esconde. E o que Deus faz? Adão, onde é que você está? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Mas Ele queria dizer para Adão: Adão, eu sei que você está errado, mas a gente ainda tem um relacionamento. A gente ainda pode conversar de alguns assuntos abertamente. Adão, a gente pode ter liberdade de falar um com o outro. E essa liberdade que eu estou dizendo para você, que a gente precisa dar para Jesus, quando Ele está presente na nossa casa. Você já convidou Jesus para estar presente na sua história, na sua casa, na sua área de crise? Porque a gente apresenta para Jesus soluções, é ou não é? E a maioria das suas orações, você apresenta para Jesus o quê? Soluções. Jesus, eu preciso que o Senhor faça isso, isso, isso e isso. Jesus, tira aquele cara de lá. Você não está vendo o que a gente está vivendo? E eu não estou falando de política, tá? Jesus, eu quero casar. Nem que o Senhor podia mover aquele varão, aquela varoa, né? Você já perguntou para Jesus quem Ele tem para você? Você já ouviu? Você já recebeu do Senhor uma resposta acerca dessas coisas? Você precisa convidar Jesus, porque onde Jesus está, ali tem esperança. A segunda coisa, a fé, ela começa quando reconhecemos a falta. No versículo 3 diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Maria não negou o problema. Sabe uma coisa terrível que acontece com muito crente? E aí, como é que você está? Não, a gente está bem. Está tudo bem. Eu te pergunto, está bem mesmo? De verdade está bem?
Por que a gente não aprende a falar a verdade? Por que a gente fica escondendo quando a gente precisa de ajuda? Por que a gente maqueia algumas coisas e não reconhece que aquilo é... Não, sem me livrar disso sozinho, pastor, pode ficar tranquilo. Eu digo que tem uma área muito difícil na vida do ser humano, que é o fundo do poço. No fundo do poço, a gente não consegue ajudar ninguém. Sabia disso? Cara, eu estou vendo aí que você está aí ralando, que você não consegue se libertar. Não, fica tranquilo, porque eu posso me virar sozinho. Esse é o fundo do poço. Então nessa hora você não consegue ajudar ninguém. Você vai precisar esperar ela chegar no próximo estágio. E qual é o próximo estágio? É o fundo do poço. Nessa hora essa pessoa vai olhar e vai dizer, cara, eu não tenho mais forças, eu não tenho mais jeito. Nessa hora, talvez ela queira ajuda. É triste a gente poder falar assim desse jeito, mas isso só acontece com quem não reconhece que tem um problema. Sabe, Maria não disfarçou, ela não culpou ninguém, ela simplesmente trouxe a falta até Jesus. Não é errado você reconhecer que tem um problema, gente. Não é errado você reconhecer que a tua fé está vacilando. Não é errado você reconhecer que está difícil. Não é errado você reconhecer que está sendo tentado. Eu já disse aqui algum tempo atrás, quem confessa a tentação não vai precisar confessar o pecado depois. Como assim, pastor? Porque se você confessa que está sendo tentado, você está pedindo ajuda, você está dizendo, pastor, ora por mim. Teu líder de célula, cara, estou precisando de ajuda, ora por mim. Fica do meu lado, fica junto. Porque se você se esconde atrás de uma falta, você acaba sendo dominado por ela. Sabe, a fé genuína, ela não ignora a dor, ela apresenta a dor a Deus. Quem tem fé, ela não ignora que está sofrendo, mas ela apresenta o seu sofrimento a Deus. Às vezes até as nossas orações são falhas, são falsas. Porque a gente tinha tanta coisa para falar para Deus, mas a gente tem medo de falar, de ser verdadeiro, porque a gente fica pensando, o que Deus vai pensar de mim? O que Deus vai achar de mim? Então às vezes as suas orações são tão superficiais, e a gente precisa aprender a ser de verdade. Jesus foi de verdade com os seus discípulos, quando ele estava subindo o Getsêmani, Pedro, Tiago e João estavam com ele. Ele olha para esses 3 discípulos e diz, cara, eu estou angustiado até a morte. Jesus diz para esses homens, eu estou me sentindo mal de angústia. E ele estava num estágio muito profundo de angústia. Que isso, Jesus sentiu angústia? Sim. A ponto de, no próximo momento, ele começar a suar sangue. E os médicos já confirmam isso para você, que existe um grau de estresse tão grande no ser humano, que é possível sim o sangue sair pelos poros. Jesus estava vivendo um momento desse terrível, e ele teve a coragem de abrir o coração para alguém. Diz para quem está do seu lado, você precisa ser mais corajoso. A gente precisa ser mais corajoso. A gente precisa ter mais coragem de abrir o coração e dizer as verdades. Sabe, enquanto a gente tenta dar um jeito sozinho, a gente não vai viver o poder de Deus. Sabe por que você não resolve? Porque você quer um mérito e não Deus. Você quer dar um mérito para você mesmo e não um mérito para Deus. Por isso tem muita gente que não busca em Deus esse mérito. Por que Deus faria um milagre na sua vida? Primeiro, porque Ele te ama. E segundo, para que o nome dEle seja glorificado. Aí a gente perde a oportunidade de ser amado e ainda perde a oportunidade de glorificar Deus, querendo resolver do nosso jeito. A gente não leva para Ele, não apresenta para Ele, não chama por Ele. Sabe o que tem acabado na sua vida? O que está faltando na sua vida hoje? Você consegue aí? Por que você veio aqui hoje? Essa resposta está clara para você? Ou você veio só bater um cartão? Vou na igreja hoje, é quinta-feira, quinta-feira, dia de culto, vou lá, nem... Bati o cartão, está correndo. 9 horas, a hora de sair, deu 9 horas, eu vou. Eu não recebo hora extra para estar aqui mesmo. Eu vou embora. Bem, por que você veio aqui hoje? Lembra que eu comecei esse bloco dizendo que Maria não negou o problema?
Você consegue identificar o problema e assumir que ele é real? Nem sempre o agora é tempo de Deus. Vocês estão bem aí, gente? Estão vivos? Deus está falando no seu coração hoje, amém? Só uma parte, outra parte está meio na dúvida ainda. Nem sempre o agora é o tempo de Deus. No verso 4 diz: disse-lhe Jesus: mulher, que temos nós em comum? Ainda não chegou a minha hora. A resposta de Jesus para a mãe dele parece ser uma resposta fria, né? O que a mãe faria se você falasse desse jeito com ela? Vai fazer não. Se fosse uma resposta mais atual, os filhos poderiam dizer: não vou cometer uma heresia, mas seria mais ou menos assim: poder eu até posso, mas não agora. Mais infantil a resposta: depois eu faço. Essa é mais comum dentro de casa. Mas não foi nesse sentido que Jesus estava dizendo para Maria. A resposta é: mulher, peraí, ainda não é. Ou aquela que eu falo de vez em quando: agora é, mas ainda não. Né? Agora é, mas ainda não. A resposta de Jesus parece fria, mas revela para a gente uma verdade: que o tempo de Deus nem sempre coincide com a nossa urgência. Isso dói, cara, às vezes admitir, porque o tempo de Deus nem sempre coincide com a nossa urgência. E vamos fazer uma linha de pensamento. Deixa eu traçar uma linha de pensamento. O que é urgente para você? Urgente é um trabalho que não foi previsto nem planejado. Estou errado? Espera aí. Como assim, pastor? Analisa o que você está pedindo de urgência para Deus. Me diz aí se não tem um dedinho seu que fez errado. Me diz se não tem um dedinho seu que foi inconsequente, que foi ansioso demais para botar um pé num lugar que não era para colocar. Me diz aí se você fez sem pedir para Deus uma direção. Aí deu errado, que acontece na grande maioria, e a gente quer refazer, e isso para a gente se torna urgente. Aí a gente quer que Deus resolva a nossa urgência do nosso jeito. Aí Deus: não, do seu jeito não, peraí. Se eu resolvo do seu jeito, você faz de novo. Eu tenho um meio de resolver isso. E a solução, a primeira coisa que ela vai gerar em você é maturidade. Dá os parabéns para quem está perto de você e fala assim: você está crescendo, hein? Sabe, a gente começa a ver coisas que Deus resolveu na nossa vida, no tempo dele, que gerou em nós maturidade. Só aconteceu comigo ou aconteceu com mais alguém aqui? E você fala: Deus, hoje eu entendo por que eu vivi tudo aquilo, e eu entendo também por que o Senhor resolveu daquele jeito. Aí a pergunta que eu te faço: está pronto para fazer de novo? Aprendeu com o erro? Amém? Sabe, fé não é exigir o milagre agora. Fé é você confiar que ele vai vir no tempo certo. Isso é fé. Exigir o milagre agora é pirraça. Eu não sei se você já passou por isso na rua. Eu sei que tem mãe que resolve isso. Não é assim, é assim. De sair com o filho e o filho querer que a mãe faz na hora. E tu tá sem dinheiro e a criança tem muito fôlego e muita coragem para desafiar no meio de todo mundo, mercado lotado, e exige que faça naquela hora. Alguém já, não vou perguntar não. Eu já passei por isso. Eu já fiz isso. Minha mãe tinha um jeito muito simples de... Minha mãe me amava com 2 dedos.
Alguém já foi amado com 2 dedos aqui também na vida? Pegou aqui, ó. Mas me diz, a gente não se comporta assim com Deus às vezes. A gente quer obrigar Deus a fazer aquilo que é urgente, porque eu errei no meu tempo, do meu jeito. Isso não é fé. Fé não é você querer agora, mas é você confiar que vai acontecer na hora certa. É confiar que você não foi esquecido por Deus. É confiar que você está guardado em Deus. É confiar que Ele sabe o que está fazendo. Você já pensou se Deus tivesse dito sim para tudo que você pediu para Ele? Quem você seria? Aonde você estaria? Se Deus, eu agradeço a Deus pelas portas que Ele fechou na minha cara, porque todas elas me conduziram para o lugar que eu estou hoje. Então porta fechada não é desgraça não, tá? Porque a porta que Deus fecha é para que você encontre aquela que Ele abriu para você passar. Tem muita gente mexendo, querendo arrombar a porta que Ele já fechou. Para com isso. Sabe, Jesus sabia o que ia fazer, só não era no meu ritmo e nem do meu jeito. O que parece demora para mim, às vezes, eu preciso entender que a demora de Deus é a preparação para algo maior. Deus não está demorando não, gente. É porque para propósito pequeno a resposta rápida, para propósito grande a resposta ela precisa ser mais longa. Eu não sei se você quer uma resposta, eu não sei se você quer viver algo pequeno ou algo grande. Aquilo que você sonha é pequeno ou grande? Quem sonha com coisas pequenas, diga eu. E quem sonha com coisas grandes, diga glória a Deus. Eu te pergunto, o grande é rápido de se resolver? Márcio, você pilota embarcação, um barquinho pequenininho, eu uso esse exemplo com algumas pessoas aqui na igreja, já usei com algumas pessoas. Um barquinho pequenininho, para você virar, quantos segundos? Rápido. Virou, é para cá, né? Vira para cá e ele vai para lá, né? Virou, ele já vai embora. E o navio? Quanto tempo? O que difere os dois? É o tamanho. De repente você está dizendo, pastor, minha resposta não chegou até hoje. Calma, o Senhor só está posicionando. Porque depois que Ele posicionar e acelerar, ninguém segura. A gente precisa entender isso. Gente, eu recebi o meu chamado com 15 anos de idade. Estava na hora de eu pastorear? Estava na hora? Se eu começo a pastorear com 17 anos, o que acontece? Eu ia matar um monte de gente na fé, gente. Eu não teria maturidade nenhuma. Aí eu comecei a pastorear com aproximadamente ajudar. Eu sempre ajudei na igreja, mas estar à frente de uma igreja, 35, 36 anos. Aí eu te pergunto, foi tudo muito bem? Não. Pode rir mesmo. Não. Eu comecei a aprender. E eu te pergunto, se Deus me desse essa igreja, do jeito que ela é agora, como primeira igreja, o que ia acontecer com ela? O que ia acontecer comigo? Eu estava morto já. Eu não ia conseguir, porque estava faltando experiência. Ele estava posicionando para viver o que está agora. Crente, estou falando com você que veio aqui hoje. O que você acha que é demora é a preparação para algo maior. Aprenda a lidar com o tempo e com a ansiedade. Tem um primo que estava solteiro e já estava numa certa idade já. Eu falei, cara, tu não casou ainda? Aí ele, não, estou esperando em Deus, porque a minha varoa ela é muito bonita. O que Deus falou que está preparando tem uns 10 anos já. Então tem muito detalhe para fazer. Então se você não casou ainda, fique tranquilo, você vai encontrar um Lorde pela frente. Você vai encontrar alguém que Deus preparou para você assim, vai ser perfeito, vai te fazer feliz, vai te dar um futuro certo. Você está preparado? Você está esperando algo? Tem alguém grávida aqui hoje? Que saiba. Porque tem que perguntar. Pensa comigo. Quem lembra do tempo da tua gestação? Lembra do tempo da sua gestação? Me diz
Tinha hora que você olhava assim e falava assim: ah, esse bebê tinha que nascer logo. Andava assim, né? Tinha que nascer logo. E eu te pergunto, não vai fazer figurinha não. E eu te pergunto, se nascesse no tempo que você queria, você ia ficar bem. E o bebê? Prematuro. Pode ser que nem sustente. Você está pedindo que Deus adiante as coisas. Pode ser que você acabe estragando aquilo que Deus está preparando com tanto carinho para você. Se nascer prematuro não vai vingar. Se nascer antes da hora, vai morrer. Não vai ser sustentado. Então aprenda a guardar o tempo de Deus. Vamos lá. Dá tempo ainda, né? Dá. Para ou continua? A instrução sempre precede o milagre. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Repete comigo: façam tudo o que ele mandar. Por que é tão difícil obedecer, crente? Você sabe o que tem que fazer. Sabe ou não sabe? A instrução sempre precede o milagre. Pastor, por que eu não vivo o milagre? Pode ser que você não esteja obedecendo a instrução. A Maria deu a chave do milagre: obediência à palavra de Deus. Fé que não obedece não gera transformação. Deus, Ele quer que você tenha uma fé obediente, não uma fé relapsa. Porque crer, mas não obedecer é tirar proveito de quem pode ajudar em alguma coisa. Deus não está interessado em que você tire proveito dele. Deus está interessado em que você aproveite tudo que Ele é. Esteja nele, na vontade dele. Então, se a tua fé não gera obediência, consequentemente não vai gerar transformação. Não dá para mudar. Façam tudo o que Ele disser. O que Jesus mandou parecia ser estranho, né? Eu não sei como é que você encararia isso se você estivesse do lado de Jesus. Jesus, acabou o vinho, tá, bota água aí. Ai, meu Deus do céu. Naamã também achou estranho mergulhar lá. Por que Deus faz essas coisas? Já perguntou? Será que você, em momento algum, parece que tem coisas que Deus manda você fazer que não tem lógica nenhuma? O que o povo de Israel estava querendo na época de Elias? Água, né? Estava vários anos sem chuva. O que Elias oferece no altar? Água. Se ele estava querendo muita água, porque não tinha água, por que ele estava acabando com a água que ele ainda tinha? Então tem coisas que a gente começa a viver em Deus que fala: cara, isso é loucura. Por que Deus está me exigindo isso? Por que Deus está fazendo isso comigo? Você sabe que milagres nem sempre fazem sentido antes de acontecer? Tem coisas que você vai fazer que você vai dizer: cara, não tem sentido algum. Por que eu teria que fazer isso? Tem horas que Deus vai te surpreender de um jeito tão absurdo. Mas Ele vai fazer isso às vezes de um jeito que você não entende. Porque se for de um jeito que você entende, Ele vai dizer, não vai reconhecer que é milagre. Não vai reconhecer que foi eu que fiz. Então tem horas que a gente vai ter que perder para ganhar. Tem horas que a gente vai ter que deixar para receber. Tem horas que a gente vai ter que descer para subir. Eu não sei se alguém está recebendo o que o Senhor está falando no seu coração hoje. Mas hoje essa palavra falou muito ao meu coração também. Que eu preciso entender o que Deus está pedindo. E a gente precisa aprender a obedecer na primeira vez. O que Deus está pedindo. Às vezes a gente se comporta com aquela criança que está segurando nas mãos um presente. E o pai está pedindo porque quer dar um maior, um melhor. E ela, não, eu só quero esse. Já foi em festa que a criança já agarrou o salgadinho e a gente queria dar o bolo. E a criança está agarrada com o salgadinho, não abre mão do salgadinho. E no que acontece? Não recebe o bolo porque não largou. Isso para quem está perto de você, você precisa aprender a soltar. E quando eu falo de soltar,
Às vezes é soltar coisas que você gosta muito, mas Deus falou que já acabou o tempo. Sabe uma coisa que eu chorei muito, mas depois eu entendi? Quando nós começamos a igreja, era eu, Jana, Gabi, a gente ministrava louvor. Eu ministrava louvor, eu pregava, fazia apelo, limpava a igreja, secava a água. No começo era a gente. A gente estava ali fazendo de tudo, e algumas pessoas estavam conosco. E eu comecei a ministrar louvor com 12 anos, 13 anos de idade. E eu gosto de tocar um violão. E eu tocava violão e cantava e me amarrava. E depois eu ia pregar e gostava pra caramba. E 2 anos de igreja eu estava fazendo isso, já tinha mais gente na igreja. Até que um dia no final do culto o Senhor falou comigo o seguinte: ó, me dá o violão. Eu falei: não, o Senhor me dá o violão? Eu falei: Senhor, eu toco violão, eu tenho 43 anos, toco violão desde 13 anos de idade, Senhor. 30 anos tocando violão. Ele me dá o violão. Eu falei: Senhor, mas por quê? Eu falei: porque a igreja precisa de um pastor, não de um levita. A igreja precisa de um pastor, não mais de alguém que vai conduzir a adoração. Já tem outras pessoas que estão fazendo. Você, eu quero em outro lugar. Me dá o violão. Você está preparado para ter que abrir mão de coisas que você faz de amuleto, que você faz de lembrança, de coisas que você faz de um memorial, para Deus te dar algo melhor? Não estou falando que ministrar louvor não seja bom, mas Deus tinha outro propósito na minha vida. Você está preparado para Deus começar a pedir algumas coisas de você e você ter que entregar? Você está preparado para ser confrontado pelo Espírito Santo de Deus, dizendo: ei, eu te chamei para algo maior, e você está querendo se esconder por quê? Uma vez um rapaz daqui da igreja que tem chamado, não que você não tenha, mas ele tem chamado pastoral. A gente conversando, eu disse para ele o seguinte: filho, tudo que você mais quer hoje é conseguir uma estabilidade, não é? Ele: sim. Fica tranquilo, Deus vai te dar. Deus vai fazer mesma coisa que fez comigo. Ele vai te dar uma estabilidade e depois ele vai pedir, para você entender que a mão dele é muito mais firme do que qualquer chão que você construiu. Aprender a depender de Deus é fundamental. Quando Deus está pedindo alguma coisa para você, está dizendo: ei, me entrega e depende de mim. Me entrega e confia em mim. Me entrega e começa a dizer para você mesmo que você entendeu que eu sei o que é melhor para você. A sua obediência hoje prepara o caminho para o milagre de amanhã. Tem muita coisa que você não quer obedecer, que está impedindo você de chegar amanhã. Está impedindo você de viver de verdade. O Senhor trouxe você aqui hoje para mexer no teu coração. O Senhor trouxe você aqui nesta noite para fazer você pensar sobre algumas coisas que você precisa tomar decisão na sua vida. E por último, o melhor de Deus ainda está por vir. Alguns teólogos desceram a lenha numa música antiga que tinha essa frase: o melhor de Deus ainda está por vir. Já ouviram essa música? É do seu tempo, hein? Porque eles diziam o seguinte: o melhor de Deus já veio. Veio ou não veio? O que é o melhor de Deus? Jesus. Ele já veio. Mas eu não estou falando nessa conjuntura. Estou dizendo para você que existem coisas que vão acontecer na sua vida que você ainda não viveu o ápice delas. Você ainda não viveu o melhor momento da sua vida. Você crê nisso? Essa esperança precisa ficar latente no nosso coração. No versículo 10 diz que todos servem primeiro o melhor vinho, mas você guardou o melhor até agora. A gente lidar com algumas pessoas que olham para a vida que estão vivendo e falam assim: pastor, eu já parei de acreditar, eu já parei de buscar, eu já parei de sonhar, porque agora eu sabe como é que é? Deus já me deu tanta coisa, agora eu só quero viver a vida comum. Como dizia aquele profeta: deixa a vida me levar. Já viu?
Querido, a vida não quer te levar. A vida quer viver contigo, Ele é a vida. E Ele falou que você teria uma vida em o quê? Quem tem vida e abundância, eu te pergunto, vive uma vida comum? Não estou falando de dinheiro. Porque tem gente que tem dinheiro, mas não tem vida. Não estou falando de dinheiro. Mas eu quero dizer para você que Jesus não fez apenas vinho, Ele fez o melhor vinho. Quero dizer para você que vinho representa alegria. Jesus não te deu Jesus não te deu riso. Ele quer te dar o teu melhor riso. Sabe aquela gargalhada gostosa que você sonha em dar pelo milagre alcançado? Sabe, pela glória de Deus manifesta na sua vida? É essa que precisa ser gerada dentro de você. No teu coração precisa ter uma certeza que Deus não vai só resolver o teu problema, mas Ele vai surpreender você. A ponto de você dizer o seguinte: Senhor, eu sabia que ia dar tudo certo, mas eu não sabia que ia ser tão bom. Eu não sabia que o Senhor tinha um jeito tão especial de me surpreender. Sabe, o inimigo pode até ter tentado acabar com a tua festa. Ele pode ter feito um furo lá no barril que estava o vinho. E quando você menos percebeu aquilo que ia dar para uma vida inteira, acabou na metade. O inimigo pode até ter tentado acabar com a sua festa. Mas no final da tua história, quem escreve é Jesus. A tua história não foi escrita pelo diabo. A tua história foi escrita por Jesus. É Ele que sabe os pensamentos que tem a teu respeito. É pensamentos de bem, não de mal, para dar um fim que você deseja. O fim que você espera. A escassez foi o cenário onde a glória de Deus se revelou. Ele quer revelar a glória dele sobre a sua vida. Sabe, Deus está guardando o melhor para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério. Você precisa apenas continuar crendo. Você precisa continuar crendo. Dia após dia, eu continuo crendo. Porque um dia, na sua velhice, para mim falta muito tempo, mas um dia, na sua velhice, você vai estar sentado à mesa com os seus netos. E você vai contar para eles a sua história. Você vai contar para ele o que você chorava, o que você esperava, e o tanto que você confiou. E você vai olhar no rostinho de cada um deles e você vai dizer o seguinte: Deus me prometeu isso, isso, isso e isso. E assim se fez. Assim aconteceu comigo. Onde havia falta, houve abundância. Onde havia vergonha, houve honra. Onde havia desespero, houve glória. Tudo mudou porque Jesus sempre esteve presente comigo. E por mais que tudo falte, Ele nunca faltará. E se Ele está comigo, se o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Como você tem vivido esse tempo agora? Seja muito sincero com você mesmo. Vamos falar de verdade. Como é que está o teu coração hoje? Como é que está a tua vida hoje? Como estão as crises que estão assolando você? Ah, pastor, eu estou querendo sair da igreja. Eu te pergunto, vai resolver? Ah, não, eu tô assim porque o fulano olha para mim de um jeito diferente. Ele é culpado mesmo. Seja sincero com você. A culpa é dele mesmo? Ah, não, pastor, meu casamento está acabado. Eu te pergunto, por quê? Não, por causa do meu marido. Eu falei, a culpa é só dele? Será que vocês conseguem sentar e se resolver? Ah, pastor, o médico disse que a minha doença é para a morte. Se Jesus quiser curar? E se Jesus quiser te levar? Está com medo do céu, irmão?
Eu não confio em Jesus só para essa vida. Eu confio em Jesus para a eternidade. Ele prometeu que está